através do nosso mentor, o Nates França, e dando seguimento, nós vamos só relembrar aqui, eu vou voltar uns 2 slides, para a gente ter noção do que a gente estava falando. Nós estamos falando sobre a mente, as múltiplas mentes que temos, que nos agrega as informações, que nos define como ser dentro da racionalidade, da razão, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência racional e a inteligência espiritual. Meio a esses procedimentos, esses entendimentos, né, nos vem então falar sobre as amígdalas cerebrais, que até então conhecíamos as amígdalas da garganta, mas agora também temos esse conhecimento, que são 2 estruturas em forma de amêndoa, que estão localizadas, né, nesse nosso interior. E aqui está o nosso córtex pré-frontal, é a nossa razão. E quando a gente explica que o nosso lado emocional, quando ele está ativado, a nossa razão não comanda. Então, é necessário que quando temos esses impasses, esses momentos arrebatadores, que a gente toma aquelas decisões nos impulsos, nós agimos pelo instinto e pela emoção. E estamos aprendendo agora a grande necessidade de agir pela razão, também auxiliado pelo coração, pela emoção. E aí entramos nessas glândulas que vai nos proporcionar a entender melhor o que ocorre no nosso cérebro, né? Porque essas glândulas, ela desempenham um papel importante, em especial quando acende a luz do medo, da agressividade, revolta, ou seja, o nosso lado emocional, quando ele é estimulado, e as amígdalas, quando elas são ativadas, ela faz com que todas as outras, né, inteligências paralisem naquele momento e ela passa a ser a dominadora. Então, essa ativação é que a gente tem que ter muito cuidado, e a doutrina, através dessa grande filosofia, vem nos ensinando, né? Como controlar as nossas emoções, como entender melhor o nosso corpo físico, obviamente também compreendendo o nosso corpo espiritual através dos nossos corpos sutis, e guiar as nossas emoções de uma forma racional, que nos conduz ao equilíbrio. Então, quando vivemos uma experiência traumática, ela é arrumada na amígdala, zona responsável pelas memórias inconscientes e pelo armazenamento da memória emocional. Então, quando passamos a vivenciar algo que tira a gente do sério, que nos traz algum trauma, alguma dificuldade, então a gente vai perceber que essa amígdala, né, ela vai fazer uma interferência muito grande no nosso cérebro. Para além de memórias inconscientes, as experiências traumáticas, ela pode também ser guardadas no nosso hipocampo. Vamos ver aí onde é que está essa região, né? Aqui, ó, o hipocampo, que está bem próximo às amígdalas. Então, a gente vai vendo que essa região do cérebro aqui, nós temos aqui algumas glândulas que controlam a nossa, vamos dizer assim, a nossa grande ferramenta, que é o nosso corpo carnal. Nós temos aqui a pituitária, nós temos aqui que a pituitária é chamada de glândula mestra, né? Nós temos aqui também a pineal, que é a glândula da sede, a sede da alma. E todo esse aparato, né, do cérebro humano, a gente vai conseguindo entender tudo que nós guardamos das nossas memórias do passado,
dos nossos traumas, das nossas memórias inconscientes. E isso aqui começa, então, a desenvolver, de uma certa forma, que nesse momento, através dos estudos, desse campo que se abre, das nossas consciências, desse novo patamar, desse novo caminhar, nós vamos entender agora há tantas respostas, há tantos estímulos que nos é, vamos dizer assim, passado, vivenciado no dia a dia. Então, para além das memórias inconscientes, a experiência traumática, ela pode também ser guardada no hipocampo, como eu já mostrei aqui, né? E áreas corticais relacionadas, responsáveis pelas memórias conscientes e pelo armazenamento da memória cognitiva. Enquanto as amígdalas geram as respostas corporais, né, por exemplo, perigo, como eu falei na aula passada, o medo, até determinado momento, ele é benéfico, porque o medo, ele muitas vezes faz a gente dar um passo atrás, fazer uma análise. A gente costuma ir lá no lóbulo frontal, né, onde está a nossa razão, fazer uma vivência de passos a passos, de atitudes a serem tomadas, e também recebendo respostas dessa grande análise das consequências dos atos. Então, a amígdala está muito ligada ao perigo. E o hipocampo e as áreas corticais relacionadas geram as nossas memórias, lembranças conscientes. Então, vamos começar a entender isso. Por isso é que não basta ter a consciência. Não é só essa memória cognitiva de que a situação traumática já passou e não vai voltar a acontecer. Então, ou seja, eu vivi uma situação traumática, uma situação difícil, e às vezes eu penso que isso não vai voltar a acontecer, pelo contrário, né? A gente vai vendo que quando as amígdalas, essas glândulas, elas são ativadas, várias situações é despertada como um efeito dominó. Então a gente passa a vivenciar. Então eu vou dar o exemplo aí do síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é desenvolvida por algum motivo, né, que existe vários, mas quando é acionado aquele botão, inconscientemente, essa situação, ela surge à nossa frente. Nós não temos comando, a gente entra em pânico, entra em pavor, por quê? Porque o medo, ele é acionado. Então, é o medo do medo. O pânico é o medo do medo. Então, mesmo que já estejamos convencidos de que tudo está bem, que é a nossa memória cognitiva, podemos ainda ter reações corporais automáticas devido à ativação emocional, que é a memória emocional. Uma vez que a memória emocional é armazenada na amígdala, a exposição a um estímulo parecido irá ativar a mesma emoção. Isso é, a nossa amígdala confunde os estímulos. Eu estava vendo uma palestra hoje, a pessoa ela tem uma ansiedade muito forte. Então ela tem, durante o dia, várias crises de ansiedade. E ela ainda não sabia entender por que desencadeava essas crises. E essas crises foram aumentando, onde o seu medo era tão violento que ela muitas vezes não conseguia mais ter nenhuma relação social. Ela não conseguia sair de casa. Ela contando a história dela. E o médico explicando a respeito das glândulas. Quando ela é acionada, nos trazendo medo, é o perigo. Nós sentimos em estado de perigo. Se a gente fizer uma análise racional, vamos perceber que está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o nosso corpo é estimulado a reagir e a nossa reação é de medo, de temor, de desespero,
coração acelera, dá dor no peito, a boca seca, né? Então, assim, várias situações que de repente transbordam no nosso corpo físico e nós não temos uma explicação que justifica aquele comportamento. Então, uma vez que a memória emocional é armazenada na amígdala, a exposição a um estímulo parecido irá ativar a mesma emoção. Isso é, a nossa amígdala confunde estímulo. Uma vez que a memória emocional é armazenada na amígdala, tá vendo? A memória emocional ela é armazenada na amígdala. A exposição a um estímulo parecido irá ativar a mesma emoção. Ou seja, ela vai sempre confundindo. Oh, gente, desculpa, tem duas vezes aqui, tá? Ela vai sempre fazendo, é como se confundisse o nosso cérebro. Então, é aquela situação. Aciona o botão e a gente entra naquele desespero. Ou eu enfrento, ou eu vou fugir. Então, vamos para frente para a gente poder conseguir entender isso aqui. Nós temos o hipocampo, porque vai estar ligado hipotálamo, hipocampo, a glândula pituitária, amígdala, esse processo, né? Essas glândulas entrelaçadas, ela vai nos trazer, então, respostas a muitas situações que nós vivenciamos e não sabemos explicar. Então, o hipocampo ele está localizado na parte média temporal e se comunica com o córtex cerebral. A gente está percebendo que tudo se refere ao córtex cerebral. Lembrando do estudo sobre os três cérebros, né? No estudo da sequência do passado, do presente e do futuro, esse córtex cerebral é onde está a racionalidade, é onde está aquilo que queremos ser, dentro de um caminhar com Jesus, de desprender de nós todo o nosso lado escuro, de desprender de nós todas as nossas limitações, os nossos medos, e sair dos nossos quartos escuros, na verdade, e buscar essa luz. Então, o córtex cerebral, quando a gente faz essa análise mais consciente, mais seguro, a gente percebe que a razão clareia as portas da nossa vida e também nos explica atitudes que vivenciamos constantemente. Então, essa comunicação com o córtex cerebral, o hipotálamo, a área septal e a amígdala, ela vai fazer uma conexão que vai corresponder a todas as vivências, a todas as emoções que já vivemos, que está na nossa memória inconsciente, da que estamos vivendo hoje. Então, a gente vive sempre tramitando por essa, vamos dizer assim, por esse caminho, transitando nessas emoções. Então, a tarefa mais destacada do hipocampo é consolidar o aprendizado em memória. Então, o hipocampo ele nos abre essa oportunidade do aprendizado, de conseguir ali guardar as memórias. E quando ele é ativado, ele vem como um todo daquela vivência que já tivemos. Quando existe, o hipocampo é responsável por introduzir o que aprendemos em nossa loja de memória de longo prazo. Então, esse hipocampo é onde nós guardamos a nossa caixinha de memória. Quando existe uma lesão nessa área, esse hipocampo, quando ele é lesado, ou que seja por um acidente, por uma operação, por uma cirurgia, ou alguma doença, né? Quando ele passa a ser lesado, até então comenta-se que não é capaz de aprender algo novo. Então, é como se a pessoa paralisasse, porque é como se essa memória parasse. Você não tem mais condições de fazer um aprendizado. Só lembrando que a memória do passado, ela fica intacta. Então, ela não mexe com o passado. Ela vai atuar no momentâneo, no agora, no presente. Isso é chamado de amnésia anterógrada. Na ciência, na medicina, eles falam que é amnésia anterógrada. Então, por que as memórias mais antigas não são alteradas quando ocorre essa paralisação ou essa lesão da estrutura do hipocampo? Porque elas são armazenadas em outros lugares do córtex cerebral, que, se não feridos, as memórias ainda estão lá. Então, no córtex cerebral,
também tem as nossas memórias. E quando esse hipocampo ele é adoecido ou ele lesado, ele não permite mais o aprendizado de ontem, mas ficam guardadas as memórias, tá? Gente, qualquer dúvida vai entrando, se alguém tiver outras informações, isso aqui eu estou estudando, vou falar com vocês, está difícil, porque não é minha área, não é minha praia, mas uma vez que coloca para a gente tem que fazer o máximo possível. O hipocampo, ele é ativado na recuperação das memórias. Dessa forma, quando reconhecemos algo, um lugar ou um caminho, devemos em parte a essa estrutura. De fato, é essencial para a nossa orientação espacial e para identificar as pistas ambientais que nos são conhecidas. Existe um vínculo muito importante entre as emoções e a memória. Isso é fato, nós já sabemos disso. Especificamente, um nível ótimo de ativação emocional facilitará a formação de memórias. Tudo que nós guardamos em memória, em aprendizado, quando ele está muito ligado ao emocional, a gravação ou o aprendizado ele é mais rápido, porque mexe com a nossa emoção. Assim, lembramos melhor das situações que tiveram significados emocional para nós, uma vez que as consideramos mais úteis para o nosso futuro do que aquelas que não têm. Então, vivências, problemáticas, atitudes, resposta do nosso corpo, quando não está muito ligado ao emocional, passa um pouco despercebido. Mas todas as nossas situações que têm um significado emocional muito forte, ela fica muito viva, ela é muito considerada, o aprendizado é mais rápido, a compreensão é melhor. Aí nós temos o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura importante que está localizada na parte inferior do tálamo, dentro dos tratos ópticos. Uma de suas funções mais destacada é controlar que o funcionamento do nosso organismo seja mantido em equilíbrio. Gente, é aquilo, nós somos aquilo que pensamos. O nosso cérebro, ele é preparado para que tenhamos possibilidade de fazer essa caminhada aqui no planeta, no processo da evolução, e que tenhamos possibilidade de entrar em equilíbrio com todas as nossas inteligências, com todas as nossas memórias, com todo o nosso processo, as vivências, que são as nossas personalidades, que são formadas a cada reencarnação, tudo isso fica na nossa memória. Tudo está guardado em nós, da menor atitude à maior atitude. Então, o que é que a doutrina tem nos ensinado e vem nos mostrando? A necessidade de entender como funciona o nosso cérebro material, entender o nosso cérebro espiritual, para que possamos compreender as nossas atitudes, as nossas posturas e as nossas reações mediante as atitudes, as questões que vivenciamos no dia a dia. Então, o hipotálamo ele possui muitas conexões com áreas muito diferentes do cérebro. Os lobos frontais, o tronco cerebral, a medula espinhal, o hipocampo, a amígdala, etc. Possui sensores provenientes da maior parte do corpo. Nosso sistema olfativo, as retinas, as vísceras, né? Além de poder capturar temperatura, glicose, sódio, hormonal, etc. Aí é que está situado todas as glândulas hormonais, endócrinas, né? Nós já sabemos disso um pouco dentro da ciência, e ali que forma tudo que temos no nosso corpo. Por que ficamos diabéticos, né? Por que temos problemas de pressão alta? Por que temos depressão? Por que temos demência? Por que há uma descompensação hormonal? Tudo se refere
ao nosso cérebro que está inserido o que nós estamos pensando. Como é os nossos pensamentos? Porque o que nos faz adoecer são os nossos pensamentos, são a nossa postura na vida. Em suma, influencia as funções autonômicas, influencia o sistema nervoso simpático, onde temos as respostas típicas ao estresse, aumento dos batimentos cardíacos, sudoreses, o parasimpático, que são a regulação dos órgãos internos quando estamos em repouso, as funções endócrinas e comportamentos como reações emocionais. Essa está associado ao apetite, a área hipotálamica lateral, e à saciedade, o núcleo ventromedial do hipotálamo. O hipotálamo ele tem uma grande função em você comer ou não comer. É muito interessante que existem algumas experiências, inclusive feitas nos animais, onde o animal faminto, uma vez que mexe no hipotálamo, ele faminta, mas ele não consegue comer. E o outro que está transbordando, ele consegue comer. É muito interessante as funções do hipotálamo. Essa associação ao apetite, que é a área hipotálica lateral, e a saciedade, que é o núcleo ventromedial e hipotálamo, as respostas sexuais, a regulação dos ritmos circadianos. É aqueles, ou a gente está dormindo, ou a gente está acordado, né? Quando dormimos também, todo o nosso processo das nossas glândulas estão em ativo. Nós temos aí a glândula pineal, que ela funciona e trabalha mais no escuro na noite, quando estamos dormindo. Por isso que pessoas que trabalham à noite e dormem do dia, geralmente vai ter algum problema, porque a pineal ela não funciona muito na luz, ela funciona mais no escuro. Então, a gente vai percebendo algumas respostas que a gente vai encontrando mediante os estudos. O hipotálamo. O hipotálamo é a parte do cérebro que fica exatamente aqui, ó, né? Que fica exatamente acima da glândula hipófise, ou que seja a pituitária. O hipotálamo produz hormônios que agem diretamente na hipófise, estimulando ou inibindo as liberações de hormônios hipofisários. O hipotálamo possui o elo de ligação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino. Então, tudo está conectado, tudo está ligado. Então, nós temos aí o hipotálamo, controle do sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura corporal, é tudo função dele. Regulação do comportamento emocional, regulação do sono e da vigília, regulação da ingestão de alimentos, regulação da ingestão de água, regulação da diurese, regulação do sistema endócrino, geração e regulação dos ritmos circadianos. Então, a gente percebe que essa glândula, na vivência e nessa conexão com as outras, é que nos proporciona a ter uma vida mais tranquila, equilibrada, ou então destemperada. Eu vou falar assim, que é destemperada. Então, o hipotálamo produz hormônios que regulam o funcionamento da pituitária, que é a hipófise. Então, vamos ver o que essa glândula faz, né? Está mostrando aí, nós temos aqui o hipotálamo, que está aqui, nós temos a amígdala, nós temos a glândula pituitária, nós temos o tronco cerebral, nós temos o hipocampo, o cerebelo, o córtex frontal, que é o pré-frontal, e o corpo estriado. Então, quando a gente consegue entender um pouco da localização desses órgãos, e essa vivência, essa conexão, em especial isso aqui, lembra do fornix, né, que eu comentei na aula passada? Então, essa pituitária, ou hipófise, ela controla a função da maioria das nossas glândulas endócrinas. E por isso ela é chamada de glândula mestra. Por sua vez, a pituitária é controlada por grande parte pelo hipotálamo, uma região do cérebro situada imediatamente acima da hipófise. Então, essa glândula pituitária, ela é controlada pelo hipotálamo. É por isso que o hipotálamo ele tem várias funções.
o comer, o dormir, o ficar acordado, o sentir fome, ou sentir que está saciado, né? Todas as situações, o hipotálamo ele tem essa função. O hipotálamo é a região cerebral responsável por regular funções básicas e vitais, como fome e sede. Aí eu peguei isso aqui de um cientista, que eles estão fazendo desenvolvendo lá em Nova York, lá na Escola de Medicina Alberto Einstein. Então, achei muito interessante a gente colocar, porque são curiosidades que, de uma certa forma, aguça a nossa vontade de aprender. O hipotálamo desempenha um papel crucial na regulação do estado metabólico do corpo, controlando o comportamento alimentar e o gasto energético. O núcleo ventromedial do hipotálamo foi identificado como um centro de saciedade, enquanto a área hipotálamica lateral estimula a alimentação. Mas, além da alimentação e do apetite, o hipotálamo regula funções básicas e não menos vitais, como dormir, né, que é o sono, a temperatura do nosso corpo, a reprodução, através da gestação, a amamentação, resposta de luta ou fuga, a questão da pressão arterial. Então, a gente percebe o tanto que o hipotálamo ele é primordial, ele tem uma função muito importante para a gente compreender toda a nossa estrutura emocional e todos os sentimentos que vivenciamos no dia a dia. Aí os cientistas de uma universidade norte-americana descobriram que a velocidade do envelhecimento do corpo é controlada por um conjunto de células troncos do hipotálamo. E a pesquisa ela foi colocada na revista Nature. Caio, ele vai também colocar o seguinte, que o número de células tronco neurais do hipotálamo ele é reduzido ao longo da vida do animal, que também acontece com os animais. Então, ele vai se reduzindo. Esse declínio, ele acelera o envelhecimento. Os cientistas estudando também descobriram que os efeitos dessas perdas não são irreversíveis. Ou seja, tem condições de reaver, né, e manter esse rejuvenescimento. Com a reposição das células-tronco ou das moléculas que elas produzem, é possível desacelerar ou até reverter vários aspectos do envelhecimento no organismo. Olha que interessante. De acordo com Kai, que é o principal autor da pesquisa, a descoberta poderá levar ao desenvolvimento de novas estratégias para tratar doenças relacionadas ao envelhecimento e aumentar o tempo de vida. Então, esse estudo, como eu coloquei, está sendo realizado na Escola de Medicina Alberto Einstein, em Nova York. O que eu percebi, gente, fazendo esses estudos, na minha ignorância na área médica? É que à medida que a gente vai compreendendo melhor como nós funcionamos, é por isso que Pastorini trouxe um livro, né, que já até saiu, a gente encontra mais hoje, talvez até em sebo, colocando para nós a formação, a física, a química, a matemática. Quando eu comecei a estudar Pastorini, há muitos anos atrás, eu olhava aquele livro, folheava e falava assim, isso aqui não tem nada a ver com a doutrina espírita. Na minha eterna ignorância, né? Que é grande a minha ignorância ainda, eu olhava e falava assim, mas não tem nada a ver. Por que eu tenho que estudar matemática para entender essa doutrina espírita? Por que eu tenho que estudar química, física? E à medida que a gente vai estudando, e a ciência é um dos tripés da doutrina espírita, é que nós vamos entendendo. Porque eu só sou capaz de analisar e vivenciar uma situação à medida que eu conheço os fatos e como esses fatos se dão. Para que eu possa entender por que meu coração acelera, às vezes do nada, né, que a gente pensa assim, mas se mais nem menos meu coração começou a acelerar e tal, as batidas estão muito fortes, algo aconteceu. O meu pensamento acionou algo emocional, que esse emocional ativa, então, as batidas do meu coração, ativa o meu coração.
Então, quando a gente não tem conhecimento disso, a gente fica no escuro e não consegue compreender. Desculpa, a gente não consegue compreender e encontra as respostas mais diferenciadas possíveis. Uma vez que a gente passa a olhar a ciência conectada com a doutrina, a gente começa a fazer uma ponte de ligação. Quem sou eu? Como funciona o meu cérebro? Quais são as memórias que eu tenho guardadas? Qual é a minha vivência atual? Qual a postura que eu tenho na vida? E toda vez que a gente dá um passo para a frente e para a luz, fica mais fácil a gente compreender as respostas que recebemos no nosso físico. Se entendermos que o pensamento, ela é a mola mestra da vida, porque é uma energia que ativamos ininterruptamente e ela está voltada a uma construção energética, essa fábrica de energia que nós chamamos de pensamento, ela depende da minha condição, da minha evolução espiritual. Se eu sou um ser muito atrasado, onde as minhas mazelas estão muito explícitas, a minha maldade ainda é muito grande, com certeza a elaboração dos meus pensamentos estão nesse nível. E o primeiro a sofrer com essa frequência, com essa energia, com essa sintonia, sou eu. Porque nós já sabemos que os pensamentos, bons ou ruins, os primeiros que absorvem os frutos desses pensamentos somos nós, que somos os pensadores. Então, se eu trabalho com o meu lado negativo, com o meu lado da maldade, com o meu lado da mágoa, com o meu lado da vingança, do ódio, do acúmulo de raiva, eu vou adoecer muito mais do que aquele que já caminhou, que já entendeu, que já conseguiu tirar as ervas daninhas e tem uma postura de perdão, de tolerância, de compreensão, porque desfaz essa energia e começa a fabricar uma energia nova, que são pensamentos de equilíbrio, de perdão, de amor, de caridade. Então, quando a gente começa a fazer essa análise de dois cérebros, um evoluído e o outro ainda muito terra-terra, no mundo da ilusão, a gente percebe a diferença de um pensamento para o outro. E com o estudo, ele vem nos centrar, nos focar melhor do nosso organismo físico e da nossa condição espiritual. Porque sabemos que somos espírito e matéria. A nossa matéria sofre os reveses do que o espírito pensa e do que o espírito é. Por isso que é importante a gente abrir esse nosso lado da compreensão, dos estudos, da ciência, em sintonia com a filosofia espírita, compreendendo que a cada época e que temos oportunidade de estar em um planeta que refere-se à energia que nós somos construídos, né? Essa energia do planeta, é que a gente vai dando os nossos passo a passo. Então, quando ele colocou isso aí, eu li isso hoje, que as nossas células, que o aceleramento do nosso envelhecimento, que acreditávamos ontem que era uma coisa irreversível, nós estamos percebendo que agora essas células são reversíveis. Ela tem capacidade de reorganizar, de reverter. E se a gente olhar atentamente para o hoje, a gente percebe o quanto todos nós, seres humanos, estamos preocupados com a beleza física, do cuidado, né? De não se sentir tão velho, tão abalado, o nosso corpo físico.
É muito importante, sim, da gente cuidar. Mas também sabendo que nós, sem precisarmos de usar bisturi, sem precisar de usar nenhum método científico que nos rejuvenesça, essa compreensão da agora, dessa pesquisa, vai nos ensinar como caminhar e o nosso envelhecimento não seja tão acelerado. Porque se lembrarmos ontem, uma criatura, um ser humano com 50 anos, ele era tido como velho, muitas vezes envergado, né? Ali acamado, ou sentado em uma cadeira. Era velho de 50 anos. Hoje uma pessoa de 50 anos é jovem, está na academia, faz corridas, está em festas, perde noite de sono. E está aí, ó, tranquilo, anda, né? Normalmente, tem uma energia imensa. O que é isso? São os processos de evolução, onde o nosso corpo físico acompanha a energia do planeta. Então, olhamos muitas vezes criaturas de 80 anos que você olha e fala assim, mas ela não aparenta 80 anos. Por quê? Está relacionado a essas pesquisas. Está relacionado à compreensão. Quem somos nós de verdade? Nós somos aquilo que pensamos. Então, se os nossos pensamentos já estão mais ativados para o lado do bem, do amor, esse amor, obviamente, nos banha. E a gente sabe que uma pessoa, né, isso é notório, uma pessoa de bom astral, uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, ela se apresenta muito mais jovem do que uma pessoa que se sinta amargurada, astral baixo, que murmura o dia inteiro só coisas negativas, uma pessoa maledicente. Se a gente faz essa pesquisa por olhar, por convivência no nosso dia a dia, quem de nós não temos em casa, né, ou na nossa família, aquela pessoa que resmunga o tempo inteiro? Tudo é negativo. E olha o outro que é astral, que é feliz. Então, essa comparação, ela já é plausível para nós, para que possamos compreender. Por que uma pessoa tem 50 anos, ela tem uma diferença daquela que tem 45? Mas fulano que é de 45 está lá embaixo. Chega está curvada. Olha quais são os pensamentos que ela tem, olha a vivência dela. O nosso dia a dia, do acordar até o dormir, é de suma importância para a nossa situação física. Porque o nosso cérebro ele vai fazer isso ali, ó. Ele vai fazer a reposição hormonal, a reposição das células troncas, a reposição das moléculas que estão praticamente não sendo muito produzidas. Então, o nosso organismo envelhece sim, porque ele é físico. Mas nós temos capacidade também de reverter esse envelhecimento de uma forma muito acelerada, né? Então, Caio, ele fala que a descoberta poderá levar ao desenvolvimento de novas estratégias para tratar doenças relacionadas ao envelhecimento e aumentar o tempo de vida. Olha que coisa maravilhosa. E nós estamos percebendo isso. A cada época, a cada década, a gente percebe. Ah, agora as pessoas com 70 anos, né? Está diferenciada essa leva de pessoas de 70. São pessoas que estão fazendo caminhada, andam ainda forte, né? Fazendo corridas, alegres, bom vivãs, sentem em bares, bate-papo. Não são pessoas estressadas, não são pessoas que estão só reclamando do dia a dia. Então a gente vai percebendo essas diferenças a olho nu. E olha aí o conhecimento do CAI nos trazendo. Olha os estudos que estão sempre à frente. Isso aqui, gente, é filosofia espírita. É compreensão que somos espíritos encarnados. E que esse macacão de carne, que assim eu chamo, né, que é o nosso corpo físico, ele está muito atrelado ao espírito que mora nele. Ô, Fatinha, Vamos lembrar das pode casas. falar? Só um minutinho, só para não perder o fio da meada aqui. Olha aí as casas. Às vezes a pessoa mora num casebre e você entra, você dá prazer. Tudo limpinho, perfeito, os panos de prata, tudo rasgado, mas branquinho, os tapetinhos, tudo limpo, tudo arrumado. Você come sem. Aí você entra numa casa que é, né?
um lixo, tudo cheio de bagunça, você não sabe onde é que está nada, e você fala assim, meu Deus, fica perdido. Assim somos nós também. Então vamos olhar o lado físico, eu falo que a mãe natureza, ela é fantástica, porque ela nos ensina a cada momento, e nós somos exemplo de um para com o outro. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que só reclamam? Você encontra com a pessoa e fala assim, vou passar longe, que eu não estou aguentando mais, só reclama. A vida é amarga, a vida não tem açúcar, a vida não tem vida, não tem calor. O outro não, já chega, ei, como é que você está? Tudo bem? Um abraço. Essa alegria é que rejuvenesce o espírito. Essa alegria é que nos faz caminhar para frente. Essa alegria tira de nós toda a amargura e faz a gente recompensar essa alegria aprendendo a não ser tão pessimista, tão intolerante, tão negativo. Então, gente, tudo é um aprendizado. E à medida que a gente estuda, eu fiquei hoje aqui, ó, boca aberta. Eu falei, meu Deus, mas que maravilha, como é bom a gente estudar. Porque nós não estamos estudando nada diferente, não, gente. Nós estamos estudando a nós mesmos. Pode falar, Keninha. Não, é porque você foi falando aí dessa questão da mudança, dessa evolução que a gente tem, né? A perspectiva, às vezes você via, a gente outro dia estava vendo, alguém compartilhou como se fosse uma capa de um jornal, aí falava assim, uma mulher idosa de 42 anos, eu falei, nossa, mas uma mulher idosa de 42 anos, ela é mais nova do que eu. Antigamente, né? Outras perspectivas, as pessoas com 40 anos elas morriam. Por quê? Morria de velha. Então, a gente vê que é como se hoje nos fosse dado uma perspectiva de aproveitar mais tanto essa questão da capacidade mental, como essas possibilidades também de aproveitar esse nosso corpo, né, da melhor maneira, no sentido de delongar isso um pouco mais, para que você possa fazer mais coisas, para que você não possa só sobreviver, mas você realmente viver, né? Aproveitar a oportunidade aqui. E a gente fica fazendo essas reflexões que, ao mesmo tempo, veio junto com essa possibilidade de evolução, as descobertas científicas, né? O tanto que a gente ampliou a nossa capacidade de entendimento, tantas doenças que caminham ao mesmo tempo com isso, né? Às vezes você vê assim, a pessoa, a depressão vem, adoece o corpo e a pessoa finda ali a estadia dela por uma coisa que não necessariamente precisaria ser dessa forma, né? Então é só uma reflexão dentro do que você está trazendo aí. Mas é muito bom. Por isso que eu falo que essas reflexões, elas são muito importantes, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma ótica, e isso vai ensinando a gente. E eu falo muito, principalmente nós mulheres, que é uma preocupação com a beleza, cabelo, unha, rosto. Ai, tá começando dias rugas. Ai, aqui tá enchendo de pelanca. Como é que eu vou fazer? Vamos sorrir, vamos ser felizes, porque a felicidade, o sorriso e a alegria expande. Gente, é tão interessante quando fala disso, porque o cérebro, ele produz a fragrância das rosas, é o perfume, né? Por isso que a gente fala que os nossos pensamentos é o nosso hálito mental. Então, quando a gente emite esses bons pensamentos, essa boa postura na vida, essa vontade de ajudar, a gente debruça para o outro, sai do nosso egoísmo. A vida é mais suave, ela é mais leve. A gente enfrenta um embate e aí logo se levanta a cabeça, foi, passou, já era, né? Porque a gente às vezes fica ali morrendo naquela coisa, naquele desespero ali, e adoece. E a gente aprende, nós estamos aprendendo agora que os nossos pensamentos é de suma importância para que a saúde sempre impere em nossa vida. Tem alguém que queira fazer alguma colocação? Então vamos lá. A função do hipotálamo, só repetindo, porque a gente vai ver que esse hipotálamo ele é muito importante. Regulamentação da temperatura corporal, algumas coisas estou até repetindo para a gente poder sempre saber o que é que regula a minha temperatura, meu hipotálamo. O que regula as minhas emoções, meu hipotálamo. O que regula o meu sono, hipotálamo. Controle do sistema nervoso autônomo e regulamento da saciedade. Aí eu aproveitei essa deixa aqui, que isso aqui é muito normal para a gente, né? Ai, que vontade de comer, só coisa gostosa. Aí você come, come. Ai, meu Deus, eu tô cheia, tô comendo aqui de gula. Então, vamos entender um pouquinho?
Com a coordenação dos estímulos e dos processos do hipotálamo, ele pode regular o comportamento, comendo, promovendo o sentimento de saciedade. Então, ele controla, ele regula. Durante o consumo de alimento, uma área do hipotálamo é ativada quando o estômago está completo. Então, ela avisa, ó, chegou, né? A gente costuma falar, meu cérebro, ele não é inteligente. Eu tenho que comer devagar, dar 52 mastigadas e devagar para ele entender. Agora chegou, não preciso mais de comida, acalma. E a gente come muito rápido nesse estresse que a vida tá, e a gente come, excede na comida. Então, o hipotálamo, quando ele é ativado, ele vai falar, o estômago está completo, não preciso mais de comida. Em cima da ativação, o hipotálamo envia sinais para promover sentimento de saciedade, para reduzir a necessidade desse consumo mais adicional, que a gente fala assim, comi além do que eu precisava. Mas a pesquisa encontrou que dano nessa área do hipotálamo, particularmente do cérebro, está ligado aos casos de comer excessivamente, que é o processo das pessoas obesa, né? Come e não sacia. Fala assim, mas fulano está tão agitado, fulano está tão ansioso e coloca tudo na comida. Sim, tem essa resposta, mas também tem alguma coisa que está desregulada no hipotálamo, onde ele não consegue ativar a saciedade, sempre mostrando a fome. E se a gente parar para fazer uma reflexão, quando nós estamos emocionalmente abalados, quando nós estamos ansiosos, a gente tem que ter uma válvula de escape. E muitas vezes nós o colocamos à boca. Porque o mastigar, o movimentar e comer, a gente tira um pouco da ansiedade. Só que a gente faz mal para a gente mesmo. Porque começa a comer em excesso e a gente começa então a acumular gordura desnecessária para o nosso corpo. O que isso tudo está relacionado? Ao nosso hipotálamo. Tá? Então, eu deixei como uma experiência. Falando ainda do cérebro, nós temos uma área chamada área septal. Aí nós temos o córtex cinculado, a área septal. Olha aqui, a área septal, o que é? Ó, vamos seguir essa partinha aqui. Ó. Estão lembrados do fórnix, que é aquela pulseirinha que eu falei? Ele fica aqui do lado. Né? É a área septal. Aí nós temos o hipotálamo, que está aqui, o hipocampo, que é essa região, e as amígdalas. Então, tudo do cérebro. Vamos ver como é que é essa área septal. Está localizado logo acima do canto anterior e possui inúmeras conexões com o hipocampo, hipotálamos e as outras áreas. Parece ser responsável por inibir o sistema límbico, que é o sistema límbico das nossas emoções. E o nível de alerta quando eles são ativados por um alarme falso. Olha, vamos lembrar. As amígdalas, ela dá o alerta, perigo. Se ativarmos essa área septal ela vai colocar, não, peraí, o alarme é falso, não tem nada acontecendo. Então, é um botão, um desliga, o outro liga, um desliga, o outro liga, essa conexão que faz. Graças a esse regulamento, o indivíduo poderá manter sua atenção e sua memória e estará pronto para responder corretamente às demandas do ambiente. O que chama isso? Equilíbrio. Ai, me bateu medo, vai acontecer alguma coisa. Aí vai lá a área septal. Não, tá tudo tranquilo, não tem nada que vai acontecer. Aí você acalma. Olha o equilíbrio aí, né? É o emocional. Ou seja, controla estados extremos de ativação que seria contraproducentes para nós. Então, a área septal, ela regula essa capacidade de entender que aquele alarme foi falso, que não precisa fugir e nem enfrentar, pode manter a calma. Os núcleos septais também têm uma função integradora de sensações emocionais, motivacionais, alertas, de memória e agradáveis, como a excitação sexual, né? Os desejos, a excitação, tudo está interligado. Gente, tudo está no cérebro. O cérebro é o nosso comando maior. Lembrando que nós estamos falando de um cérebro físico que está ligado a um cérebro espiritual, né? Porque é comandado pelo pensamento, que a mente comanda e joga para o cérebro. Então, vamos lá.
Vou entender um pouquinho, está quase na hora, vamos ficar nesse aqui, mas vamos entender rapidinho. Anatomia do nosso cérebro. Nós temos aqui, vamos começar pelo lobo frontal. Essa região, vão lembrar lá dos 3 cérebros? O córtex cerebral, né? Onde aqui é o foco nosso, lá na frente. A razão, as minhas metas, o que eu quero fazer, como que eu quero viver. Planejamento, atenção, tomada de decisão. Aí nós temos aqui a glândula pituitária, produção de hormônios. Aí nós temos aqui o tronco encefálico, vão lembrar lá do reptiliano? Apresenta regiões relacionadas com a respiração, batimento cardíaco, pressão arterial. Aí nós temos o hipocampo, é a sede da memória. Nós temos o cerebelo, é o equilíbrio e o tônus. Aí nós temos essa parte aqui, o lobo occipital, a visão. Lobo parietal, recepção de sensações como o tato e a dor. Então, essa região nossa aqui, ó, é que faz a gente, né? O tato, a dor, é movimentado por esse lobo. E o hipotálamo, temperatura, fome e sede, que está mais ou menos aqui. Então, essa conexão do cérebro como um todo, com todas essas áreas, cada uma com as suas respectivas funções, é que faz o todo e forma quem somos nós. Então, cada partícula, cada glândula, cada porta dessa, cada janela dessa que temos dentro de nós, ela preparada no nosso caminhar, na nossa evolução, é que faz com que a gente possa se tornar um ser melhor. Por quê? Porque precisamos ter controle e equilíbrio da situação. Quando a gente não tem controle e equilíbrio, a gente se perde na caminhada. A gente adoece com mais facilidade. O nosso lado agressivo, ele fica cada vez mais agressivo, porque a gente não sai do lugar. A gente deixa sempre os instintos tomar conta da nossa vida. E a doutrina nos chama a atenção através da ciência. Necessidade de equilibrar emoção e razão, de mãos dadas. Achei bonitinho hoje que eu encontrei um coração com a mãozinha dada com o cérebro. É assim que a gente tem que viver, né? A cabeça pensante e o coração com o lado emocional. Mas os dois satisfeitos com a caminhada. Nós não podemos ser só razão e anular a nossa emoção, também não podemos ser só emoção e anular a nossa razão. Nós estamos num processo atualmente de tentar fazer essa ponte de equilíbrio, onde a razão e o coração possam caminhar no mesmo nível, na mesma sintonia, no mesmo caminho, mas sendo que um respeite o outro. Sabemos que muitas vezes na vida precisamos tomar decisões pela razão, porque sabemos que o pensamento nos proporciona um raciocínio lógico, nos mostra amanhã as nossas atitudes de hoje. Mas também sabemos que muitas vezes tomamos decisões pelo coração, que também nos faz bem. Porque é ruim quando a gente é só razão ou só emoção. Temos que ser os dois. Mas muitas vezes também atender ao nosso coração. Quando temos intuição, é o coração ativado, né? Quando a gente ama, o coração ele enche, ele transborda. Então tudo fica colorido. Eu costumo falar que quando estamos amando, até um pneu sujo de lama fica colorido para a gente, né? Porque a vida fica bela. E a gente precisa aprender esse amor. Não só amor de um homem ou de uma mulher, mas esse amor incondicional que Jesus nos ensinou. Esse amor que transborda, esse amor que supera, esse amor que faz ponte com o universo, que faz ponte com o outro. Onde a gente passar, onde a gente olhar, a gente sentir essa sensação de ajudar, de ser fraterno, de ser belo de alma, de levar o sorriso, de dar um bom dia, de mudar o nosso ambiente. Isso é da nossa responsabilidade. Então, a anatomia do nosso cérebro nos proporciona conhecer cada lobo, conhecer cada cantinho e aconchegar em cada cantinho o amor do Cristo. Porque só esse amor é capaz de acionar, nos engrandecer e nos tornar livres amanhã. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, tá, gente? Pela aulinha de hoje.
que não é uma aula que foi muito segura, porque assim, a gente está aprendendo, então a gente tem muita dificuldade às vezes, por mais que eu estou estudando, eu ainda sinto dificuldade. Como eu gostaria de ter um médico, né? Infelizmente o Breno está tão muito ocupado, não está podendo dar essa assistência, mas pensei até em Lala, né? Se Lala quiser me ajudar na próxima aula, porque tem uma parte aí que fala das emoções, e as emoções ela atrela na apresentação da postura corporal, eu estou estudando isso um pouquinho. Vou ver se Lala me dá uma ajuda, eu acho que vai ser bem benéfico, né? Para a gente poder aprender um pouquinho desse lado emocional e a representação dessa emoção através do nosso físico. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Patinha. Você pode lá?